seja com todos, amém? Vamos tomar nossos assentos. Vamos orar ao Senhor, amém? Se coloca de pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite de chuva, que você escolheu a melhor parte de estar na casa do Senhor, amém? Vamos fazer uma oração. Eleve o seu pensamento ao Senhor, esqueça de todas as outras coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus, esquece seus problemas, esquece as dívidas por um momento. Vamos focar somente na presença de Deus nessa noite, amém? Pai Santo, amado e querido, em nome de Jesus, eu quero me colocar na tua presença nessa noite, Senhor, para te louvar, para te agradecer, para te exaltar, ó Pai, dizer que eu sou totalmente dependente de ti, Senhor, que eu estou aqui na sua casa, Senhor, ó Pai, para entregar a ti tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Senhor. Em nome de Jesus, olha para o coração de cada um que está aqui, olha para cada um que ainda não chegou para a tua casa, que está se caminhando, Pai, para este lugar, que eles venham chegar em segurança, Senhor, livre de todo perigo, de todo mal, de todo acidente, e que toda pessoa que entre por aquela porta venha sair transformadas pelo teu poder, pela tua unção, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz maravilhas nesse dia, Senhor. Abre o céu sobre as nossas cabeças, Senhor. Nós já queremos repreender todo o céu de bronze, em nome de Jesus, e pedimos a cobertura do teu sangue, ó Jesus, sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Papai querido, dá-nos uma noite, Senhor, maravilhosa na tua
igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. João, tem adorador aqui nessa noite? Amém. Vamos lá, João 4, 23. Amém? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém, igreja? Eu creio que essa semana inteira o Senhor esteve ministrando no meu coração sobre adoração, sobre verdadeiramente o que representa a adoração. Adoração para mim é a maior prova de confiança, de entrega. Sabe por quê? Eu não sei como você chegou aqui dentro dessa igreja hoje, como que está o seu coração, como que foi a sua semana, como foi o seu encontro com Deus durante a semana, ou você pode estar se perguntando, onde está Deus? Né? Gente, onde está Deus? Deus, ele está longe o bastante para que você não possa vê-lo com seus olhos, mas perto o bastante para que você possa tocar no Espírito, amém? Eu escutei outra palavra. Deus está o quê? É um Pai. Ele é o nosso Pai. Ele está longe o bastante para que Ele não venha te mimar, mas perto o bastante para que Ele te proteja. Aqui, nós estamos aqui para realmente saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque você pode ter certeza que nem sempre as nossas vontades são as vontades de Deus, amém? E a adoração para mim é a maior prova da confiança, porque todas as vezes, se você entrou aqui triste, abatido, com questionamentos, onde está meu Deus nessa situação, abre o teu coração verdadeiramente. Esse momento de adoração é onde você está falando para Deus: eu confio em ti, sabe? Se renda. Quando a gente sempre fala aqui, entrega mesmo, sabe? Porque Deus, Ele é um Pai e Ele quer o melhor para nós. Por isso, confia no Senhor, amém? E aí a gente vai aprender aqui hoje o que? É a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, e ela vai iluminar os olhos do nosso coração. E às vezes, quantas das vezes eu entrei aqui com tantos questionamentos, mas aí triste, aí lá pra frente você vai entender. E você vai ver que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é muito melhor para nós. Os planos do Senhor são melhores, amém, igreja? Vamos adorar o Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por estarmos aqui na Tua presença. Eu te agradeço por cada vida aqui, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, nós entregamos a nossa adoração a Ti, nós Te amamos, Senhor. Abre o nosso coração, meu Pai querido, abre os nossos olhos espirituais, abre o entendimento do Teu povo, os ouvidos espirituais, Pai, que a gente venha aprender a Tua palavra e a gente venha ser transformados pelo poder da Tua palavra. Nós Te amamos e Te adoramos. Toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, nós Te amamos, em nome de Jesus. Eu
Tu és nossa esperança, Senhor. Tu
igreja? Quero compartilhar uma palavra que está em 1 João 3, no versículo 17 e 18, para a gente continuar adorando o Senhor, amém? 1 João 3, João 3, 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Amém, igreja? Eu creio que o Senhor, Ele nos deu um coração compassivo, mas somos nós que decidimos abri-lo ou fechá-lo, amém? Eu creio que a gente precisa se esforçar, não só para a gente alcançar mais bênçãos do Senhor, mas para a gente conseguir aperfeiçoar a nossa atitude de dar, a nossa atitude de abençoar, amém? Muitas vezes a gente quer novas colheitas, a gente quer colheitas abundantes, e para isso a gente precisa plantar novas sementes, né? A igreja, ela precisa cuidar da obra do Senhor, ela precisa cuidar dos missionários, dos órfãos, das viúvas, mas eu creio que eu e você, a gente pode, como diz aqui, ter atitudes de amor. A gente pode olhar para o nosso vizinho e pode levar alguma coisa ali para ele, um prato, uma lembrança, alguma coisa. Você pode olhar para o seu amigo e falar: olha, eu quero chamar você para almoçar hoje, vamos, eu quero te dar um almoço. Você, mulher, né? A gente tem muitas amigas, a gente pode falar assim: ai, vamos tomar um chá, um café, sabe? A gente pode abençoar, a gente pode plantar novas sementes de cuidado, de carinho. Não precisa ser só quando alguém está passando uma necessidade, quando você sabe que alguém está precisando ali, né? Está enfermo, não está trabalhando. Não, a igreja não é só isso. A igreja manifesta o amor do Senhor em todo o tempo, né? E eu creio que todos nós, a gente quer avançar, né? E são pequenas coisas que muitas vezes a gente teoricamente sabe, mas na prática a gente não faz, né? Então que a gente venha obedecer ao Senhor, né? Os mandamentos dele, trazer os dízimos, as ofertas. Eu creio que quem conhece a palavra do Senhor, quem tem o coração rendido ao Senhor, já entendeu sobre isso, né? Porque o Senhor, Ele nos assegura ali, né? Bênçãos, Ele nos assegura tudo que a gente precisa quando a gente é fiel com Ele ali. Mas eu creio que a gente quer avançar, a gente quer abundar, a gente quer ser bênção de verdade na vida do outro, amém? Assim como eu sei que o Senhor tem usado pessoas para abençoar você, para me abençoar, que a gente venha fazer o mesmo, amém, igreja? Então que você traga com alegria, com gratidão, né? E pensando nas novas sementes que você vai semear por aí, o seu dízimo e a sua oferta, amém? Aleluia. Que o Senhor venha nos lembrar, Senhor, de sermos gratos a Ti em todo o tempo e de plantarmos sementes de gratidão, sementes de amor, Senhor, nas vidas ao nosso redor, em nome de Jesus, na Sua obra, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, tudo que nós precisamos, Pai. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado ali alimento espiritual,
espiritual, alimento físico ali. Nós te somos gratos por isso, papai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, continua ministrando sobre isso, Pai, nos nossos corações, ainda nesses dias, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Aleluia. Tem mais criança aí? Amém? Vamos orar? Põe sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus pequenos que vão subir para essa linha para aprender mais de Ti nessa noite. Cuida deles, Senhor, que eles venham se comportar e aprender muito de Jesus. Capacita também as professoras da escolinha, que elas venham ensinar ali com sabedoria, com paciência, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aplauda o Senhor. Amém? Aleluia. Coisa linda, né? É tão lindo ver eles aprendendo sobre Deus. E não só aqui na igreja, mas na casa também. A gente escuta assim, os pais falando que eles falam o que aprende na salinha, que eles cantam os louvores. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida é ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Amém? Eu quero estar chamando nessa noite o pregador dessa noite, né, o diácono Gilson. Amém? Glória a Deus. Nós como igreja, nós acreditamos que todos têm um potencial para vir e para trazer uma palavra que Deus falou, que Deus fala com cada um de vocês, de nós. Deus não fala só conosco que estamos aqui no altar. Deus fala com cada um de vocês. E vocês podem trazer um dia uma palavra, um testemunho, né, algo que Deus colocou no seu coração. E aqui é uma igreja que incentiva o crescimento, né, que as primeiras vezes que a gente prega, que a gente ministra a palavra, a gente fica nervoso, às vezes não sai do jeito que a gente quis, né? A gente faz um esboço e depois vê que não saiu igual aquilo. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Só a gente sabe o esboço de Deus, ninguém sabe. Então na hora a gente improvisa, né, Gilson? Na hora a gente improvisa e só Deus sabe e a gente, né? Então vamos orar. Que o Senhor venha capacitar o Gilson em nome de Jesus, a sabedoria para trazer a palavra nessa noite. E que ele usa com graça, com sabedoria, com poder, com unção, para falar a cada um dos nossos corações que está aqui. Que nós venhamos a ter o coração simples, humilde, para receber a palavra de uma pessoa que muitas vezes as pessoas podem pensar que não, né, pode entregar muita coisa. Mas eu quero dizer nessa noite que Ele vai entregar grandes coisas. Que Deus vai usar grandemente a vida do Gilson nessa noite para falar com cada um de nós. Amém? Glória a Deus. A paz, igreja. Boa noite. A paz. Então, irmãos, como a pastora falou, né? A gente sabe, quem sabe aqui que não é fácil. Mas eu acho isso muito gratificante, né? A pastora sempre aqui nos dá essa oportunidade, né? Para alguns, e a gente às vezes acha que não é capaz, mas a gente tem que dar o nosso melhor, né? E eu fico muito grato a Deus. Eu sei que cada vez mais a gente aprende, porque quando a gente pega uma palavra, eu já há um tempo estava pensando em uma palavra, e quando a pastora colocou na lista, né? Seria eu pedi mais ainda a direção do Espírito Santo, e isso estava sempre tocando no meu coração, né? E eu hoje quero começar aqui lendo com vocês, né? Em Gênesis 19, o 17, o 23 e o 26. Todos aí podem comprar em suas Bíblias, seus tablets, seus
telefones, né? Todos encontraram, amém? E fala assim: então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Aí 23 ao 26. Ló chegou a Zoar depois do sol já havia saído. De repente lá do céu o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades, também todo o vale e seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Amém, igreja? Vamos orar a Deus. Deus amado, eterno Pai, Pai, eu te agradeço, Pai, mais uma vez aqui, Pai, por estar aqui, Pai, e tentar aqui, Pai, passar um pouco, Pai, da Tua palavra, e sei o quanto eu vou aprender também, Pai, que realmente cada um aqui, Pai, possa, Pai, levar isso consigo, Pai, que aqui também seja uma experiência gratificante para mim. Amém? Então, irmãos, aqui eu escolhi essa palavra, e o tema que eu escolhi foi decisão e escolhas, né? Tiramos nessa parte de Gênesis, Sodoma e Gomorra era uma cidade que começou a ter muitos pecados, e ali Deus, em um momento, ele achou que aquela cidade deveria ser acabada, né? Mas eu não quero hoje aqui falar sobre essa cidade, mas sim sobre a decisão e escolha, né? Se vemos no texto, os anjos disseram, né, a Ló e sua família, né, suas filhas, para sair depressa, né, da cidade e não olhar para trás, né, porque Sodoma seria destruída. Eles tinham que sair da cidade sem olhar para trás. Eles sabiam que tinham que fazer somente o que lhe foi orientado, mas infelizmente a mulher de Ló olhou para trás, mas não se manteve firme na decisão, né? E às vezes ela ficou ali pensando ali que aquilo não poderia acontecer, não acreditou no que os anjos falavam, né? Quantos falam coisas para nós e às vezes nós não acreditamos e depois a gente acaba só sofrendo, né? Porque escolhas, né, irmãos, na vida é um livre-arbítrio que nós temos, é uma decisão, e toda escolha que nós temos, a gente sempre escolhe aquilo, tem aquela decisão sempre pensando que aquilo vai ser melhor para nós, que não vai ser pior, que a gente não vai sofrer. A gente sempre pensa em ter uma escolha porque a gente fala, não, isso vai ser melhor para a minha vida. Mas veja bem, ela ali poderia muito bem ouvir aquilo que os anjos disseram e não olhar para trás, mas infelizmente é o que aconteceu com ela. Deixou ali os filhos e ela olhando para trás ali, acabou virando essa estátua de sal, né? Você diria também Filipenses 3, 13 e 14, que fala assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fico para trás e avanço para a frente, só volta um pouquinho, por favor, e volto para trás e avanço para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Este prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. E Lucas 9:62, aleluia. Lucas 9:62 fala assim: Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Amém, igreja? Então aqui essas palavras, né, irmãos, já está dizendo, né? Porque o cristão de verdade, ele não olha para trás, né? Porque a gente sempre tem que olhar para frente, mas infelizmente pelo nosso ego, pelas nossas atitudes, eu mesmo, a gente sempre por coisas, a gente acaba olhando para trás. E aí a gente acaba tomando, vendo as decisões que acabam ocorrendo e a gente acaba perdendo, né? E infelizmente quando a gente olha para trás de coisas que aconteceu, que a gente acha que não foi bom, que a gente começa a reclamar, infelizmente a gente acaba interrompendo, né? Projetos na nossa vida que estão em andamento, acaba aborrecendo a família,
E era ali, meu irmão, o propósito de Deus, né? Falando ali para Ló e sua família, para que eles fossem para aquela cidade e com certeza eles iam ter ali o melhor que Deus tinha para eles. Mas quando ela olhou para trás, que ela pensou ali de repente nas coisas que ela deixou, ali numa casa boa, ali em imóveis bons, em coisas que ela de repente tinha ali como bem materiais, aconteceu o que Deus falou, porque Deus ali queria dar o melhor, mas ela olhando para trás, ela acabou virando estátua de sal, né, irmãos? Isso acabou tendo dano para a família de Ló, né? Tanto para ele quanto para as filhas deles, né? Acabou ficando, e a gente fica assim, né, irmãos? Quando a gente acaba olhando para trás e pensando nas coisas que aconteceu, com tristezas, com circunstâncias da vida, a gente acaba nos travando, né? Eu aqui, irmãos, eu quero falar um pouco aqui da minha vida, da minha adolescência. Muitos falam, né? Às vezes nascer em berço evangélico é algo assim gratificante. E eu vejo assim hoje várias pregações, a gente hoje tem o acesso, não é fácil, não é como antigamente, né? Quem é da época aí de 70, 80, né? Hoje essa facilidade que temos, né? Quando a gente quer mesmo buscar, né? E eu me lembrei ali, né, irmão, da minha adolescência. Eu nasci no berço evangélico, meus pais ali cristãos, filhos, mas uma família de 6 irmãos, praticamente escadinhas, 1, 2 anos de idade, cada um, depois alguns 3 anos mais ou menos. E infelizmente ali quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, o meu pai resolveu separar da minha mãe. Meu pai era um presbítero, um homem ali na igreja regrado. E ali, logicamente, que a gente acabava vendo coisas ali dentro de casa que não era agradável a Deus. Que não condizia com o que a gente via dentro da igreja. É como se na igreja fosse uma coisa e de repente fora outra. Meu pai nunca foi um homem que teve vícios, sabe, com bebida, com outras coisas. Mas a gente via ali uma coisa temente na igreja e de repente em casa outra coisa. E Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que a gente seja mesmo, porque é fácil, né? A gente ser crente na igreja, ser bom, ser comportado, e aí fora de repente você está fazendo coisas que desagradam a Deus, porque ninguém vai estar vendo, né? Só que a gente acaba sofrendo as consequências da vida. Eu me lembro que eu tinha 15 anos e a gente teve uma vida muito reprimida mesmo. E ali, só que uma coisa meu pai sempre nos ensinou: a dar o nosso melhor, sermos obedientes a Deus, sermos trabalhadores, sermos honestos. E isso eu nunca reclamei do meu pai. Infelizmente ele me separou. Eu me lembro que meus irmãos mais novos, eu já com 15 anos, eu tinha outros irmãos, 2 irmãos mais velhos e um irmão um ano mais novo que eu, e 2 irmãos que eram crianças ainda, um de 4 e um de 9. Então você imagina, uma mãe com 6 filhos em casa, o que ela passou. Nós viemos uma vida muito humilde. A gente morava num bairro periferia, em São Paulo, mas a gente nunca reclamou. E minha mãe ali trabalhando, sempre com o joelho no chão, e ela nunca desistiu. E ali, irmãos, eu comecei a olhar para trás. Com 15 anos eu já comecei a trabalhar, já arrumei um trabalho, e ali comecei a trabalhar, mas ali eu pensava no passado. Falei, poxa, meu pai foi um cristão, ele vivia ali na igreja, e olha o que aconteceu. E eu quis olhar para trás, e talvez eu paguei por muitos anos as consequências do que eu quis ali naquele momento. E eu lembro que eu trabalhei, comecei a trabalhar, e ali fui vivendo, e ali nossos irmãos mais novos, a gente ali cuidando deles, porque a gente teve que ser um pai. Minha mãe trabalhando, todos nós ali mais velhos trabalhando, mas eles eram crianças. E assim, irmãos, eu vejo hoje, né? Hoje eu falo, principalmente com esses meus 2 irmãos mais novos. Hoje meus pais ainda, eles são vivos. Meu pai é separado da minha mãe até hoje. Mas eu vejo o quanto que o meu pai sofre até hoje as consequências. E eu vejo assim, irmãos, o coração, principalmente desses meus 2 irmãos mais novos, porque eles não teve pai ali. A gente ainda teve um pai, de repente, para castigar, para nos corrigir, mas ele não teve, porque meu pai só depois de uns 12 anos que acabou voltando, e foi nós ali que conseguimos. Mas hoje eu vejo o coração desses meus 2 irmãos como eles são. Hoje, assim, eles não são cristãos, mas um principalmente ele é muito católico, mas isso não vem ao caso, né, irmão? Mas isso eu vejo o coração deles, que eles de repente poderiam olhar para trás e fazer tudo diferente.
Só que eu não, eu olhei e eu quis ir para o mundo, quis conhecer o mundo. E aí, de repente, depois de uns anos, eu comecei a estudar, fazer faculdade. Deus estava me dando tudo melhor para mim, financeiramente. E aí eu me casei, mas mesmo assim eu queria sempre estar lembrando daquele passado, do que eu sofri. Por que meu pai fez aquilo comigo? Por que ele fez aquilo com meus irmãos? E sabe, irmãos, eu penso assim, né? Eu acho que foi assim, no meu melhor auge, assim, de repente financeiro, assim, de vida, foi mais ou menos com 30, 31 anos, assim, eu estava ali no começo da minha melhor fase, num bom trabalho, sabe? Viajando praticamente o Brasil inteiro, sabe? Trabalhando por essa empresa. Deus me deu um bom carro, já tínhamos uma boa casa para morar. Eu já era casado, mas mesmo assim eu queria ficar lembrando do passado e fazendo tudo que desagradava a Deus. Tudo que desagradava a Deus. E eu sei como eu fiz pessoas sofrerem. Minha esposa, meus filhos que eram pequenos. E acaba levando mágoas, né, irmãos? Por quê? Porque a gente acaba olhando para trás. E Deus aqui colocou, né? Você vê como pode, né? A mulher de Noé tinha tudo para que ela pudesse caminhar com a família e ela conseguir ali ter uma vida maravilhosa, mas não. Ela hoje é o quê? Ela é lembrada pelas atitudes erradas dela. Mas sempre tem um começo, né, irmãos? E eu, até diante disso, hoje, graças a Deus, estou muito bem com a minha família. Vendo até um podcast um dia desse, algumas pregações, um pastor que hoje ele é evangelista, e ele dando testemunho dele. Eu falei, nossa, às vezes a gente reclama de tantas coisas tão pequenas, né? Eu vi o quanto o que aconteceu na minha vida foi pequeno. E ele falando que com 9 anos de idade, simplesmente a mãe dele saiu de casa e o abandonou. Ele e mais alguns irmãos. Um foi para uma casa, outro foi para outra. Ele foi para a rua com 9 anos. E ele virou mendigo. Virou mendigo, ficava ali pedindo, fazendo as coisas. Mas ele sempre com o coração de pensar, orando a Deus para que Deus desse o perdão para aquilo que a mãe dele fez. Sabe, irmãos, eu vejo a vida desse evangelista e eu comecei a pensar, como Deus é bom, né? Ele poderia estar reclamando, e o que aconteceu? Hoje esse homem, ele é um dos maiores pregadores que tem no Brasil e no mundo. Ele viaja o mundo inteiro pregando o evangelho de Deus. Ele já salvou mais de 40 milhões de pessoas. Ele já fez diversos livros. Ele já fez livros tanto na língua portuguesa como inglesa, como espanhol, sabe? Você vê o testemunho dele, tudo que ele faz, e ele fala que já passou por muitas tribulações, por muitos problemas, mas essa parte da mãe dele não olhou para trás. E talvez, e às vezes a gente é assim, sabe? Às vezes a gente quer olhar para trás, às vezes um irmão, ele pisa no nosso carro, e a gente já fala, poxa, olha esse irmão, eu não vou mais para a igreja. Ou de repente esse irmão fala algo que nos constrange, a gente fala, poxa, olha esse irmão, não vou mais para a igreja. Mas Deus não quer isso, irmãos, no nosso coração. Ele quer as nossas decisões, Ele quer que a gente olhe para trás, como eu falei aqui nesses versículos. Né, irmãos? A gente tem que crer, irmãos, que teremos nova oportunidade. Porque se a gente seguir os caminhos que Deus quer, Ele só vai nos preparar grandes conquistas. E eu falo isso por mim, porque hoje eu vejo a minha vida como está, graças a Deus. Eu fiquei muito tempo afastado da igreja e Deus sempre me dando o melhor, sabe? Só que eu sempre desagradando a Ele. E eu me lembro que uma época, eu assim trabalhando, eu com um bom carro, mas já casado, saindo, querendo às vezes até curtir a noite, como sempre fiz, porque eu não tive uma infância, porque eu ficava preso, porque eu não podia fazer nada. Eu falei, não, agora eu posso, eu tenho condição financeira, minha esposa está lá, ela tem um bom trabalho. Mas às vezes eu esqueci as coisas de casa. E eu me lembro que uma vez, com mais de 30 anos, eu bati um carro. E eu só me lembro que eu acordei no hospital. E ali eu acordei, não sabia o que tinha acontecido. Só me lembro, depois começou a passar alguns flashes na minha cabeça. De repente, e aí depois me passaram tudo o que aconteceu. E naquela época, eu bati esse carro, eu peguei um poste, eu bati entre um poste e um muro. Passando uns dias, né, que eu tive alta, graças a Deus comigo não aconteceu nada, porque acho que Deus tinha um propósito na minha vida. Porque Deus tinha algo para que eu pudesse hoje, de repente, estar aqui.
para falar para vocês. E hoje eu estou tendo essa oportunidade, né, irmãos? E ali, quando eu fui ali, depois vi aquele carro, ele estava numa agência, numa concessionária, aliás, né, para arrumar. Na época, graças a Deus, eu tinha seguro. E o cara, quando me viu, eu falei, eu sou o dono do carro, tal. Ele falou, não, cara, eu não acredito que é você. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, o estado que está o carro, você quer ver? Eu falei, quero. Esse carro não tem como aproveitar nada. A frente do carro estava praticamente toda em cima do volante. O volante ele ficou praticamente do tamanho da minha mão. Porque eu acho que ali no momento ali daquilo eu acabei segurando. Então vocês imaginam, irmão, como Deus é bom. Porque eu entendo que Deus não queria ali ceifar a minha vida naquele momento, né? Ele quis me dar uma oportunidade. E veja, irmãos, eu mesmo assim ainda continuei teimando. Até que chegou uma hora que realmente eu falei, não, eu preciso de Deus, né? Eu preciso caminhar com Deus. E vendo isso, irmãos, eu vejo, pensando a vida de José, né? Eu não quero ler com os irmãos, porque o tempo não vai dar, mas depois se os irmãos quiserem, quem está aqui quiser ler em casa, eu vejo que foi um homem muito grato a Deus, né? Um homem que fez tudo para que ele pudesse seguir os caminhos de Deus. Gênesis 37, né, do 1 ao 36. Eu não vou ler. Se os irmãos depois quiserem ler em casa, vocês podem ler. E só fazer um resumo, José foi o 10º filho de uma geração. Como muitos aqui sabem, vamos ler também, José era filho de Jacó, né? Jacó teve, na época você podia ter várias mulheres, e Jacó teve vários filhos, mas o filho que ele mais assim amou foi Jacó. Foi o 11º filho dele, que ele teve depois com essa mesma mulher, né? O 11º e 12º filho. Só que quando teve o 12º filho, morreu. E a mulher dele morrendo, Jacó ficou muito triste ali. Mas Jacó ali no momento falou, não, você vai ser o herdeiro. E sempre naquela época o herdeiro era o primogênito, o primeiro filho. Então imagina aqueles irmãos como ficou. Mas ali José foi crescendo, e aí em um determinado tempo os irmãos dele, com tanto ciúme, falaram, não, a gente não pode deixar o seu herdeiro. E ali, um momento que Jacó foi jogado no poço pelos seus irmãos, mas Deus ali não deixou ele morrer. E eles acabaram tirando ele do poço, porque viu que tinham pessoas passando, e ali poderiam as pessoas verem e falar para o pai dele. E mais para frente, Jacó foi vendido, irmãos, como escravo. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E os seus irmãos pegaram ali a túnica dele, banharam em sangue e deu ao pai, falando que encontraram aquilo ali naquele lugar, num lugar, e Jacó provavelmente tinha sido morto por animais. José, Jacó, amém. E vejam bem, irmãos, em nenhum momento José se revoltou com Deus, se revoltou ali com seus irmãos, com seus pais. E ele foi ali para o Egito. E José era um homem muito sábio, ele conseguia interpretar sonhos. Ele ali continuou ali fazendo a vontade dele, fazendo a vontade de Deus, nunca reclamando, nunca olhando para trás por tudo que ele tinha passado. E ali de repente ali ele começou a crescer ali no Egito. Ele ali começou a ter cargos, ali as pessoas ali de liderança começaram a gostar dele, e todos os sonhos ele sempre chamava José, para que pudesse ali ser a pessoa para interpretar aqueles sonhos. Só que em determinado momento, mais uma vez, José foi tentado. E ali uma mulher de Potifar, né, que era um oficial do faraó, ela pegou e saiu correndo, dizendo que com a roupa dele nas mãos, que ela rasgou a roupa dele, dizendo que ele tinha pego a roupa dele. E aí José não teve o que fazer, não tinha como provar nada, ele acabou sendo preso, irmãos. Sendo preso, mas mesmo assim na prisão, ele continuou olhando para frente. Ele continuou falando, Deus, eu sei que eu quero dar o meu melhor para ti. Então, irmãos, eu fico pensando em tudo isso.
E para concluir essa história de José, né, irmãos, ele foi um grande governador do Egito. E os seus irmãos passou um tempo, teve muita dificuldade no Egito, uma época de grande falta no Egito, de alimento, de tudo. E José ali, ele foi um homem que, quando viu os irmãos dele, ele mesmo assim, ele não perdoou, ele não olhou para trás. E eu fico vendo, né, irmãos, essa palavra, e quanto nós temos que ser gratos. E às vezes ele poderia muito bem, né, irmãos, ser ali uma pessoa que pudesse ter raiva. Quando os irmãos dele estavam ali passando fome, que eles foram lá para o Egito, José simplesmente deu tudo do bom e do melhor para eles. E é isso que Deus quer com a gente, irmãos. Deus quer sempre que dá o nosso melhor, mas depende da gente. Não apenas só querer olhar para trás, querer olhar para a dificuldade que tivemos. Hoje eu vejo, irmãos, como estou, e eu vejo assim, né, e como são as coisas, né. A gente, quando se torna cristão, eu mesmo acabei voltando para a igreja depois de muito tempo, e a gente tem muita dificuldade, às vezes, né, porque pessoas nos desagradam, mas é como eu falei, né, a gente tem que pensar em não só olhar para pessoas, porque se a gente olhar para pessoas, ninguém fica em igreja. A gente tem que olhar para Deus, irmãos. Isso eu falo por mim também, não só para vocês, porque eu tento sempre, quando eu vejo coisas assim, que eu acabo murmurando, reclamando, falo, não, eu preciso olhar para Deus. E eu me lembro, né, irmãos, antes de vir aqui para o Japão, 4 anos atrás, na época, nós estávamos num comércio, e aquele comércio ali não estava bem, eu já tinha até voltado para a igreja, e aí chegou um determinado tempo, eu acabei recebendo 2 revelações. Uma pastora foi lá orar por esse nosso comércio, eu falei, não, eu vou para o Japão, vou conseguir investir mais, e eu vou melhorar as coisas lá. E aí uma irmã foi orar ali, uma pastora no nosso comércio, e ela falou, olha, o comércio de vocês, ele vai à falência. E aí, irmãos, naquele momento ali eu senti revolta, eu na igreja, eu falei, quem é essa pastora para falar isso? Quem é ela? Para dizer que eu vou perder, eu dei aqui todo o meu suor, tenho dado todo o meu suor cada dia, mas eu tinha voltado para os braços de Deus, só que acontecia coisas ali erradas, e eu ali deixava, porque eu tinha um sócio, e às vezes você não toma todas as decisões sozinhas, sabe? E não é nada de tirar coisas de ninguém, é coisa que você faz errado no dia a dia, sabe? E aí, irmãos, eu tomei uma outra revelação, uma irmã ali que era do grupo ali de oração, ela pegou e falou, olha, daqui 6 meses naquela época você vai para um país muito distante, e você não vai só ganhar dinheiro, você vai lá primeiramente para honrar a Deus. E ali eu fiquei feliz, glória a Deus, irmãos. Amém. E ali eu fiquei feliz com aquela revelação. Você veja bem, né? Eu ali na igreja eu tive 2 revelações. Uma eu achei que era ruim. E assim é a nossa vida. Às vezes um pastor, uma pastora, alguém fala algo para você que te desagrada. Você olha aquilo e fala, não, isso não é para mim. Você não quer aceitar. Às vezes você toma um conselho, de repente uma pessoa mais sábia, né? Como uma pastora, um pastor, ou um irmão, você fala, não, isso não é para mim. E você começa a murmurar, você às vezes desiste da igreja. Eu fiquei frustrado. Eu falei, não, quem é essa irmã? E aí uma outra revelação, porque era algo ali que eu via que era algo que saciou meu coração. Eu falei, não, isso é bom para mim. Então essa revelação é verdadeira. Você vê como é o nosso coração, né, irmão? Porque de repente se eu tivesse seguido como José, sabe, sendo sábio, orando sempre a Deus, e não feito como a mulher de Ló ali, que lembrasse do meu passado, de repente tudo poderia ser diferente, mas talvez Deus queria me provar, né? E aí, irmãos, veja bem, nós acabamos de ir para o Japão, e foi tudo como aquela irmã falou depois de 6 meses, mas na minha cabeça, aquela primeira revelação não era correta, não era certa, não era verdadeira, e aqui começamos, deixei uma pessoa lá gerenciando aquele negócio, e eu mandava recursos, nós mandávamos recursos todo mês, e aí mais ou menos no 8º mês, essa pessoa era de confiança estrita nossa, ele falou, olha, eu até acho melhor você nem mandar mais recursos para cá, para o teu negócio, porque o teu negócio está cada vez indo mal a pior.
o dinheiro, digamos assim, está indo pelo vale, né? E aí, irmãos, passando ali mais ou menos um ano, o meu filho mais novo nos mandou mensagem falando que iria se casar. Meu filho mais novo, ele estava na igreja já desde muito cedo. E aí naquele momento ali eu falei: Deus, como que a gente vai? Porque a gente estava aqui um ano no Japão e eu queria ali sustentar que o negócio pudesse ir para frente, porque ficar aqui um tempo no Japão e depois voltar. Só que aí também eu lembrava dessa revelação que a pastora teve, que a irmã teve, e eu falava: Deus, eu vou só seguir essa revelação. Mas aí, irmãos, conclusão, né? Eu acabei voltando, nós acabamos indo para o Brasil por casamento do nosso filho, mesmo com dificuldade, mas Deus honrou tudo. Eu lembro que depois de tudo que aconteceu ali, quando eu cheguei ali no Brasil, eu falei: foi a minha melhor decisão, eu e minha esposa. Glória a Deus, igreja. E foi a melhor decisão que a gente tomou. Eu poderia ficar aqui e pensar: não, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso suprir aquele meu negócio. E eu me lembro que um pastor, ele me falou: olha, eu te conheço muito pouco aqui no Japão. Um pastor chegou e falou para mim: mas tem coisas que dinheiro nenhum compra. E aquilo ali, porque às vezes você pede conselho de outras pessoas e algumas pessoas falavam: não vai, porque você acabou de chegar, imagina, porque a gente sabe o custo de uma viagem para o Brasil, a gente sabe que é alto, né, irmãos? Mas, irmãos, quando eu cheguei ali, eu pude realmente ver que eu não fui ali só pelo propósito de estar ali no casamento do meu filho, que foi a melhor coisa que eu decidi, eu e minha esposa. Quando a gente chegou ali, a gente viu que realmente ali, eu tive que, porque às vezes a gente tem que ver para crer, né, igual Tomé. E ali eu vi que realmente meu negócio ali estava indo de mal a pior. E ali, eu ali naquele poucos 25 dias que nós ficamos ali, foi o tempo que eu consegui desfazer daquele negócio. Voltando para cá, eu consegui também a nossa casa que eu tinha deixado com pessoas, colocar pessoas para morar. Então, irmão, você vê como que é uma decisão. Só que eu me lembro, irmãos, que quando eu cheguei na igreja do casamento do meu filho, olha como Deus é tremendo. A primeira pessoa que eu vi embaixo, assim, quando eu entrei, foi essa pastora que tinha dado essa primeira revelação. E eu falei: pastora, eu quero aqui te pedir perdão. E você veja, irmão, estava ali no casamento do meu filho, era a coisa mais gratificante, mas o Espírito Santo me tocou: não, você tem que ir lá falar com ela. Eu falei: não, imagina, você não precisa pedir perdão. Você vê, a pessoa falou algo que realmente aconteceu, mas a gente não quer isso, é o nosso caráter. A gente sempre quer ouvir a coisa boa, né? Quando o pastor pega e te corrige e fala: olha, você está isso, você está bem, você acha maravilhoso. Mas quando a pastora ou o pastor te corrige de algo que você vê que vai te confrontar, você fala: não, isso não é para mim. Então é para a gente ver que realmente a gente não pode olhar para trás, né, igreja? E que continuamos assim, igreja. Então basicamente essa palavra. E eu vejo hoje, igreja, como tem sido as coisas nesses 4 anos que estamos aqui. Se Deus quiser, esse ano novamente nós vamos para o Brasil, porque nosso primeiro filho, o mais novo, ele vai ser pai. E Deus tem sido maravilhoso. A gente já, desde agora, nós já estamos programando para isso, porque é uma viagem mais para o final do ano. E oramos cada dia para que isso aconteça, porque não foi uma viagem que não foi a primeira, mas Deus ali tinha esse propósito. E tinha esse propósito dele se casar, porque de repente eu ficasse aqui só pensando de repente em ganhar dinheiro, tinha sido muito pior para mim. E eu não olho hoje para trás pensando o que eu perdi. Eu olho para trás e eu olho para frente hoje e vejo o que eu ganhei em conseguir, em ficar honrando a Deus, em continuar honrando meu pai, a minha mãe, sabe? Hoje eu vejo meus irmãos lá, o quanto a gente consegue ajudar nossos pais. Nosso pai hoje é o que mais precisa e eles não reclamam de nada. Então, igreja, é isso, sabe? Eu gostaria de chamar o grupo de louvor para estar aqui na frente. Então, basicamente, essa palavra, igreja, que a gente possa tomar sempre as nossas decisões, sabe, em bases cristãs, que a gente não pense que vamos receber coisas se a gente não tomar a decisão sempre pensando na frente, né, igreja? E terminando aqui, igreja, eu quero deixar também mais um versículo que está lá em Lucas 9, 23 e 24, que ele diz assim:
que Jesus disse ali, antes da morte dele. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa terá vida verdadeira. Amém, igreja? Não é lindo esse versículo? Vamos repetir juntos aqui, irmão, para que eu possa gravar isso também no meu coração cada dia. Para que cada vez que você pensar em olhar para trás, para que cada vez que você queira murmurar de algum irmão, ou pensar que algo está errado, você pense o que Jesus escreveu para nós. Vamos falar juntos? Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá vida verdadeira. Amém, igreja? Vamos levantar, por favor. Aleluia, igreja. Então é isso, irmãos, que eu quero aqui deixar aqui para a igreja, e que cada vez mais, irmãos, possamos pensar no mover de Deus. Hoje eu vejo aqui essa igreja como está. Quando eu cheguei aqui, essa igreja pequena, e tenho seguido esse propósito que Deus tem me colocado. Às vezes, muito, sempre não colocando o meu trabalho em primeiro lugar, porque eu tento viver também Mateus 6,33, né? Buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E é isso, irmãos, porque nosso coração é pecador. Nós sempre vamos querer fazer às vezes nossas vontades, mas se a gente seguir aqui, como Jesus colocou aqui em Lucas 23, 24, seguir Mateus 6,33, irmão, eu acho que só temos a ganhar, sabe? E deixamos as coisas para trás, deixamos as coisas do mundo, deixamos coisas que às vezes um ou outro possa nos frustrar, nos amargurar, mas vamos sempre pensar para frente, porque se nós pensarmos em estar na igreja por causa de pessoas, a gente não vai ficar, gente. Se nós pensarmos no nosso passado, porque pessoas nos decepcionaram, a gente não vai ficar. Eu tenho muitas pessoas da minha família que saíram da igreja, sabe? Eu vi, como eu falei no berço evangélico, que a gente possa, que essas pessoas também hoje elas possam se arrepender, como eu tive tempo. Jesus ali, Deus me deu, né, uma chance, como eu falei aqui para a igreja, Deus me deu várias chances, sabe? Então que a gente possa olhar com propósito, porque muitas vezes eu fiquei sempre pensando ali no homem, porque Deus tinha feito aquilo comigo. Mas hoje, irmãos, eu tento sempre olhar para frente. Cada vez que eu penso ali em olhar para trás, eu começo a pensar nessas palavras, e que vocês também possam refletir, amém, igreja? Nessas palavras, e que possamos sempre seguir para frente, amém? Oh Deus, que a gente não procure em outros lugares.
Aleluia, igreja. Eu agradeço muito a Deus por esse momento. Que os irmãos possam ter entendido aqui o significado dessa minha mensagem. E aqui por um momento eu quero também fazer aqui um apelo, irmãos. Porque você aqui vendo minha vida, vendo aqui a vida daquele pastor que eu te falei, a gente não olha para trás. Se você hoje não conhece a Deus, ou conhece, e quer começar a conhecê-lo mais ainda, sabe? Ter ali, irmãos, para frente o batismo.